dia, graça e paz. Eu sou a irmã Ivanilda, líder do Grupo Recomeço, e você está em nosso canal. Tenha um excelente dia na presença do Senhor, e você está começando bem hoje, começando na presença do Altíssimo, e Deus tem uma palavra para você. Se você não é inscrito em nosso canal, inscreva-se, ajude-nos a levar a palavra do Senhor, de verdade, a pura palavra do Senhor. Queridos, nosso versículo hoje encontramos em Colossenses 3,13, que nos diz assim: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Glória a Deus. A promessa que nasce no território do perdão. Queridos, nenhuma família atravessa gerações sem enfrentar conflitos de relacionamentos com os próximos, com os mais distantes, mas relacionamentos próximos revelam fragilidades, expectativas frustradas geram feridas, palavras impensadas deixam marcas, e não são só nos outros ou só em você, é em todos. O problema nunca foi a existência de falha. O verdadeiro perigo é a permanência da ofensa. A Escritura nos ensina algo muito profundo. O perdão não é apenas uma atitude emocional, é um princípio espiritual que protege a promessa. Como assim, irmã Ivanilda? Um princípio que protege a promessa? Você vai entender. Famílias que acumulam mágoas, queridos, constroem muros. Famílias que praticam o perdão constroem o seu futuro. José e seus irmãos é um exemplo para você. Abra sua Bíblia em Gênesis 37 a 50, que você vai ler toda a história calmamente. Para de preguiça, vai lá e lê. Dá uma pausa no vídeo, nesse áudio, nesse vídeo. Vai lá, lê e volta aqui, tá bom? José era filho amado de Jacó. Recebeu sonhos de Deus sobre o seu futuro, mas seus próprios irmãos sentiram inveja dele. Movidos por ciúme, venderam José como escravo. Ele foi levado para o Egito. Lá, ele sofreu novas injustiças. Foi preso injustamente e passou anos no esquecimento. Mas Deus estava com ele. Com o tempo, José foi levantado como governador do Egito. Como que aconteceu isso? Vai lá ler. Tornando-se responsável por administrar alimento em meio a uma grande fome lá no Egito, em toda a região. Anos depois, os mesmos irmãos que traíram vieram até ele, sem imaginar que era José. Olha que coisa maravilhosa, pedindo ajuda. Só que eles não conheceram José. José, naquele momento, tinha poder para se vingar, tinha autoridade para punir cada um deles como ele quisesse, tinha justificativa humana para cobrar. Afinal de contas, toda a injustiça que ele passou, você vai me dizer que ele não tinha justificativa? Claro que tinha, mas ele escolheu perdoar. Ele declara assim em Gênesis 50, 20: vós intentaste o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Olha que bênção. Glória a Deus. O nosso Deus, irmãos, é aquele que transforma maldição em bênção. Essa frase revela uma das maiores maturidades espirituais da Bíblia. José compreendeu algo que pouca gente entende. O perdão, ele não nega a dor. Ele ressignifica a história à luz da soberania de Deus. Ele reconhece que houve sim maldade, mas também reconhece que Deus permaneceu soberano. Glória a Deus. Meus irmãos, se José tivesse escolhido vingança, a reconciliação familiar teria sido interrompida. A linhagem seria fragmentada, acabou Israel. O propósito messiânico poderia ser comprometido, porque de uma das 12 tribos de Israel viria o Messias, entendeu? Eu vou te explicar. Jacó teve 12 filhos. Um desses era o José e outro, né, era Judá. E Jesus veio da linhagem de Judá.
Se José tivesse matado todo mundo, teria comprometido a promessa messiânica. Mas José, através do perdão, ele prova que o perdão é algo que está alinhado com os propósitos de Deus. Isso é muito glorioso. O perdão que ele deu aos irmãos preservou a promessa. Isso revela um princípio espiritual muito poderoso. Anote aí no seu caderno. O perdão mantém o ambiente alinhado com o propósito eterno de Deus. A falta de perdão aprisiona o passado. O perdão libera o futuro. Eu vou te contar uma historinha. Imagine uma casa onde uma porta permanece trancada. Atrás dessa porta, um cômodo, um quarto, cheio de coisas antigas e dolorosas, mas coisas que podem também apodrecer. Ninguém entra, mas o cheiro começa a se espalhar pela casa inteira. A mágoa, queridos, é assim, funciona do mesmo jeito. Mesmo escondida, contamina o ambiente, contamina a casa inteira. O perdão é a chave que abre essa porta, que limpa o espaço e permite que o ar circule novamente. Não abrir essa porta mantém o ambiente pesado. Abrir exige coragem, enfrentar a dor, enfrentar o mau cheiro, enfrentar surpresas, até bichinhos indesejados. Mas essa coragem traz liberdade. Talvez exista hoje, meu querido, algo não resolvido dentro de você. E também em relação a alguém da sua família. Ou até a família inteira. Porque não raramente, ouvimos de pessoas que têm problema com a família inteira. Uma conversa que não foi concluída, uma atitude nunca reconhecida, uma ausência nunca explicada. E talvez você diga assim, mas foi injusto o que aconteceu comigo, irmã Ivanilda. Claro que foi injusto, ninguém está dizendo que foi justo. José também sofreu injustiça. Não foi justo o que aconteceu com ele, mas ele escolheu enxergar Deus acima da ferida. Preste bem atenção. Perdoar não é declarar que o erro foi pequeno, é declarar que a cruz de Cristo é maior. Glória a Deus. Cristo nos perdoou quando éramos culpados. Nós não éramos inocentes, éramos culpados, igual essa pessoa que magoou você. Mas se Cristo nos perdoou, mas Cristo é filho de Deus, por isso que ele perdoou. Mas ele estava aqui em carne e osso. Ele sofreu como homem e ele nos perdoou. Quem é você para não perdoar essa outra pessoa? Acaso você é maior do que Cristo? Acaso a sua dor é maior do que a que ele passou? Claro que não. Perdoar não é uma opção, meu querido. Perdoar é a ordenança do Senhor. E agora ele nos chama a refletir esse caráter em todos, principalmente dentro da nossa casa. A promessa de restauração familiar, 100% das vezes, está atrelado, está ligado a uma decisão de perdão. Enquanto você não decidir perdoar de verdade, não é só de lábios, de verdade. Aí você diz assim, mas eu já falei, eu já perdoei. Mas você está sempre relembrando, você está sempre sentindo a dor, você está sempre trazendo à tona. Qualquer conversa você coloca esse assunto de novo. Isso não é perdoar. Entenda que perdoar é uma atitude que vem de você, mas é uma ação do Espírito Santo. Entendeu? Perdoar é algo tão divino que quando a gente não consegue, o Espírito Santo quer apenas que a gente dê liberdade. Então, hoje, você vai dizer: Espírito Santo, me ajude. Eu dou total liberdade para você me ajudar, porque eu decido perdoar. Controla as minhas emoções, controla o meu coração, a minha mente. Eu levo cativo ao Senhor, minha mente, minhas emoções, porque perdoar, Senhor, é a minha decisão. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, nós estamos em Teu nome, pedindo ao Pai Todo-Poderoso que nos ajude. Tu que perdoaste na cruz, mesmo em meio à dor, eu reconheço que eu preciso da Tua graça para perdoar, Senhor.
Hoje eu escolho não permitir que a ofensa governe meu coração. Eu renuncio, Senhor, toda raiz de amargura. Eu renuncio toda lembrança que alimenta o ressentimento. Senhor, eu renuncio toda acusação que tenta manter a minha família presa ao passado. Em nome de Jesus, meu Pai, eu declaro que o sangue de Cristo é maior do que qualquer erro cometido. Eu declaro que a minha casa não será governada por culpa, mas por graça. Eu declaro que o perdão abrirá caminho para a restauração. Que toda influência maligna de divisão perca força agora e seja repreendido em nome de Jesus. Que toda opressão gerada pela mágoa seja removida em nome de Jesus. Que o teu Espírito restabeleça, Senhor, leveza nesse ambiente, limpeza nesse ambiente, aroma suave no ambiente da minha casa. Senhor, eu escolho perdoar. E ao perdoar, eu libero a minha família para viver as promessas do Senhor. E eu peço isso, não que eu mereça, mas eu peço em nome de Jesus. Amém. Você orou comigo? Orou? Então diga amém. Senhor, eu recebo em nome de Jesus. Coloca uma mãozinha, coloca um coração, coloca alguma coisa, coloca nos comentários. Eu recebo e eu fiz essa oração em nome de Jesus. Agora eu abri caminhos para minha casa ser abençoada. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti Ele levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que o Senhor esteja com você. Tenha um dia muito abençoado na presença do Senhor. Que Deus te abençoe. Até a próxima, meu querido. E compartilhe essa mensagem. Existem muitas famílias precisando ouvir isso hoje. Deus abençoe.